meio ano desde que a vida de muitas pessoas, ucranianas e russas, mudou muito. Eu tirei uma pausa de 2 meses para poder lidar emocionalmente com tudo. E foi pro bem, porque além de lidar com todos os traumas da atualidade, eu tive que ainda lidar com um monte de comentários no YouTube e algumas mensagens no Instagram de vez em quando. Hoje em dia é raro eu receber esse tipo de mensagens, mas na época, sério, eu acho que eu iria chegar no fundo do poço. Enfim, os brasileiros, por estarem longe disso, com o tempo pararam de acompanhar o assunto com tanta intensidade. Mas algumas pessoas de vez em quando me perguntam o que eu sinto, como está minha família, como eu vivo na Inglaterra sendo russa, se eu sinto alguma discriminação, vejo alguma mudança, enfim. Hoje vou falar sobre isso. Привет, друзья! O meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. E neste canal eu falo sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje vou sair um pouquinho do normal do canal e falar sobre os meus sentimentos, da atualidade e principalmente do porquê eu não falo sobre o assunto nas minhas redes profissionais. Vou começar de longe hoje com uma história de aprendizado. Mais ou menos 1 ano atrás, eu e o meu marido viajamos juntos pelos países que faziam parte da Iugoslávia. Não visitamos todos os países, mas a maioria. Quem sabe bem a história sabe como acabou a Iugoslávia e os eventos trágicos que aconteceram no fim. Quando tudo isso estava acontecendo, eu era criança. Eu lembrava de alguns nomes que passavam na TV, alguns nomes próprios, mas eu não sabia sobre o que era e não tinha nenhuma opinião. Não lembro que os meus pais discutissem isso. Enfim, acabei aprendendo a maioria das coisas da história dessa região quando estava viajando por lá. Nós começamos pela Sérvia, onde eu aprendi sobre o lado sérvio da história. Nós visitamos a Bósnia e Herzegovina, 2 cidades, Sarajevo e Mostar, que fica perto da Croácia. Nós visitamos Croácia, dentre outros países. E esse turismo me impactou muito, no sentido de escutar os pontos de vista diferentes, as narrativas diferentes, muito diferentes. E viajando por lá pela primeira vez, aprendendo as coisas, eu formei a minha opinião. Mas a coisa que me impactou muito foi como o ser humano chegou nesse ponto. Como é possível não encontrar uma solução antes de tirar a vida de tantas pessoas e traumatizar tantas gerações? E eu lembro que o nosso guia em Sarajevo tinha a nossa idade e ele compartilhava as memórias dele. Enfim, naquela viagem eu chorei muito. Foi a primeira vez na minha vida consciente que eu pensei sobre a natureza dos conflitos armados, que eu comecei a questionar as coisas. Eu perguntava para o meu marido, tipo, qual que é o sentido disso? Por que isso acontece? Por que não se evita? Eu perguntava para as pessoas ao meu redor e as pessoas meio que ficaram perdidas, tipo, mas é assim, né? Funciona assim, a política é assim. Enfim, mal sabia eu que pouco tempo depois eu me tornaria uma participante involuntária, indireta, de uma situação de certa forma parecida. Eu garanto que cada um envolvido na situação sente os acontecimentos de maneiras diferentes, que são muito diferentes do que o brasileiro que lê a respeito sente quando lê sobre nos noticiários. Enfim, nesses 6 meses eu chorei muito, briguei muito, discuti muito, li muito, tentando fazer senso do mundo, da humanidade, da história. E tudo isso
fica fora das redes, óbvio. Eu vi alguns comentários das pessoas que falam que ficam chocados com a frieza com a qual os russos se expressam a respeito do conflito. E olha, tem até gente que falta empatia e fala com frieza de verdade, ou que é obrigado a fazer análises profissionais, etc. Mas a maioria simplesmente não aguenta mais. Depois de um mês de tensão, em algum momento o meu corpo desligou, o cérebro desligou, eu tive que fazer escolha. Ou eu limitava a quantidade de informação que eu estava consumindo e focava no que eu podia fazer, ou eu iria acabar mal. E 6 meses depois eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, não importa o que eu vou falar, mesmo que na minha cabeça isso seja a única versão, a mais correta, a mais razoável, eu vou ser criticada. Por um grupo ou por outro grupo, eu vou ser criticada. O mundo é polarizado, não tem jeito, e eu não estou emocionalmente preparada para lidar com isso, com essa onda de ódio de qualquer dos grupos. 2, eu não acho essas redes, o meu canal, apropriado para me expressar a respeito das coisas que acontecem na minha região. Se eu quero falar sobre isso, eu vou falar em russo, na rede onde eu falo em russo, onde tem as pessoas para quem isso vai fazer alguma diferença. 3, enquanto as pessoas estão perdendo vidas, todo o resto se tornou secundário. Por isso que eu não dou palco aos assuntos tipo cancelamento cultural, etc. A maioria das pessoas só querem continuar vivendo. Muita gente não tem recursos para ter muitas opções de escolhas que elas podem fazer. Eu entendo que, na teoria, tudo pode parecer fácil. Muita gente vai falar, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. O problema é que na frase condicional, como uma hipótese, tudo é fácil. Todo mundo é herói, todo mundo faria diferente, mas quando chega a hora de pôr em prática, o ser humano age de forma diferente, tentando sobreviver. Então as pessoas estão tentando fazer o que podem, tentando continuar vivendo, criando os filhos e não falando sobre isso, porque não importa o que elas dizem, tudo vai parecer egoísta, cínico e insensível. Por isso, eu acho inapropriado falar sobre isso fora do meu círculo íntimo. 4. A russofobia generalizada é uma coisa mais presente na mídia do que na vida real. No começo eu tive medo de falar russo, no começo a minha mãe ficava preocupada quando eu ligava para ela da rua, mas comigo na vida real, aqui na Inglaterra, pessoalmente, nada aconteceu em nenhum momento. Eu conheci várias pessoas novas, fiz amizades novas, interagi com as pessoas novas e nunca me senti discriminada. Ainda passam peças baseadas nas obras russas, ainda tem concertos da música clássica russa, ainda tem pessoas que querem aprender russo, ainda tem pessoas que comentam aqui, que falam comigo no Instagram, ainda tem tudo isso. 5. Eu não palpito, não falo sobre a política porque eu não tenho competências nessa área. E outra coisa, eu sou emocionalmente envolvida com o assunto, então não teria capacidade de falar sobre esses assuntos sem ficar nervosa. E não importa o que eu falar, isso sempre seria visto através das lentes da minha origem. Você pode dizer que sou fraca, covarde, qualquer coisa, mas eu não tenho estômago para isso. 6. As pessoas tentam decifrar a mentalidade dos russos, entender como as pessoas funcionam, pensam. E eu gostaria de explicar algumas coisas, mas para explicar eu precisaria colocar vocês num contexto histórico, fazer uma abertura grande dos últimos séculos
E eu não tenho competência e o meu canal não é sobre isso, porque todos esses assuntos são polêmicos. No Brasil existe, por exemplo, muito ódio ao comunismo e Rússia é associada ao comunismo. E para muita gente no Brasil, essa é a única referência que elas têm. E assim que você menciona essa referência, em qualquer contexto, já parece que você faz apologia à ideologia, etc. E, infelizmente, é impossível explicar a mentalidade do povo isoladamente da história. Enfim, prefiro não falar sobre isso porque não importa o que eu dizer, vai chegar muitas pessoas que têm uma avaliação muito emocionalmente carregada de certos períodos históricos da Rússia e vão me atacar porque sabem melhor e eu não estou pronta para isso. E por último, já falei um pouco disso, a minha cultura é muito importante para mim. Não me vejo separada dela. Eu escolhi ensinar russo, produzir conteúdo sobre a cultura russa, as coisas boas que a cultura tem para oferecer, que muitas pessoas não têm acesso porque não se fala tanto no Brasil sobre. Eu gostaria de levar isso para mais gente, saindo dos estereótipos e das coisas negativas que já tem bastante por aí. E tudo isso é muito importante para eu me manter conectada à minha identidade que eu não escolhi. Por isso, depois de pensar muito, eu resolvi continuar com o meu trabalho e espero que vocês entendam porque eu evito esse assunto. A última coisa que eu quero com este vídeo é me colocar numa posição de vítima e desprezar o sofrimento dos outros. Se expressar online é complexo e eu sou muito sensível quando eu recebo comentários. Sou muito agradecida, muito grata pelas pessoas que gostam de mim, que continuam a me seguir, comentar, me apoiar, gostar de russo, gostar da cultura russa, que fazem perguntas, que dão risadas, que me mandam mensagens, que leem obras russas, que perguntam como eu estou, que me dão tanto carinho que às vezes eu não acho que eu mereci. Extremamente grata pelos meus alunos que me consolam, que continuam comigo e que enchem os meus dias de sentido. Muito obrigada a todos vocês. Eu espero que vocês entendam esse vídeo de forma correta. Спасибо. Пока-пока.